Pronto, pessoal, então estamos reiniciando a aula de hoje. Eu vou falar sobre a tarefa 6 e 7, que eu acabei de cadastrar, sendo que a tarefa 6 ela é em grupo, certo? É para vocês fazerem o gabarito da obra de vocês, a locação do projeto arquitetônico de vocês, uma maquete em 3D para apresentar na atividade avaliativa da unidade 1. E a tarefa 7 é a nota individual da apresentação que eu expliquei para vocês no início da aula de hoje. Então, é uma nota que será atribuída individualmente na data da avaliação, certo? Vou retomar a apresentação agora. Alguma dúvida sobre a tarefa 6 e a 7? Professora, no caso, Oi. é Kelvin que está falando aqui. Sim, No Kelvin. caso, esse gabarito, que nem a senhora explicou, né? Na aula passada, a gente traça as linhas, determinando as paredes, né? Exatamente. Aí a E gente. eu vou tentar encontrar o exemplo do pessoal do semestre passado para colocar lá no canal, para vocês darem uma olhada como é que eles fizeram. Tá bom. Obrigado. Por nada. Então, pessoal, para ficar mais ilustrado, eu não vou ficar lendo a norma, li só os aspectos mais cobrados lá pela fiscalização da Secretaria do Trabalho. Eu baixei esse manual aqui, que também está no CIGA disponível para vocês, que ele é da Fundacentro, e é dessa união de autoridades aqui, certo? SESI, CEBIC, Ministério da Economia, Obra Certa, e aí eles fizeram um resumo ilustrado da NR18, até para facilitar o entendimento, porque vocês vão ver que quando vocês estiverem trabalhando em obras, vocês vão ver que fica tudo mais fácil de se passar para a mão de obra direta, não é? Para o pessoal que está executando a obra, quando você mostra as coisas de forma ilustrada. Então, assim, a norma, ela está aí para vocês consultarem. Vocês terão que ler todos aqueles itens que eu falei no início da aula de hoje, que vai estar no vídeo anterior, certo? Mas aí, para vocês se basearem para confeccionar a maquete de vocês, vocês podem dar uma olhada nessa cartilha. Lembrando que o canteiro de obras de vocês deve ser para atender a obra de vocês, certo? Vocês não vão criar uma outra obra, não. Deve ser para atender a mão de obra lá do seu projeto arquitetônico, que deve ser um pedreiro, no máximo 2 serventes, um eletricista, um encanador, talvez um ajudante para o eletricista, um ajudante para o encanador, trabalhando simultaneamente, certo? E aí o engenheiro, certo? Então, a mão de obra da obra de vocês é uma mão de obra bem enxuta, então vai ser um canteiro de obras bem pequeno, mesmo porque vocês vão ver que no lote de vocês não cabe um canteiro de obras grande, né? O lote que vocês vão ver no plano diretor da cidade, que vocês vão estar trabalhando, para adotar as dimensões. Então, no plano diretor, ele diz como é que os lotes devem ser feitos e distribuídos na cidade. Diz qual é a dimensão mínima de cada lote, né, que ele chama de testada, que geralmente é a parte que fica voltada para o logradouro principal, ou seja, para a rua, certo? Então, pessoal, como eu falei anteriormente, a nova NR18, ela passou por um amplo processo de revisão. E o que é que ela faz? Ela garante a proteção do trabalhador da construção civil. Ela trabalha em cima de várias normas técnicas, então ela junta conceito de várias normas técnicas de segurança do trabalho, para que o trabalhador da construção civil ele esteja amparado na parte de segurança do trabalho. Ela observa normas como a NR1,
que é aspectos gerais, a NR4, que é a parte do SESMIT, que vai definir o corpo técnico que vai trabalhar na obra, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, a NR5, que é a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que vai ser formada da obra, a NR6, que trata de EPI, que é equipamento de proteção individual, luva, bota, capacete, óculos, cinto de segurança, a NR7, né, que trata do PCMSO, que é a parte do controle médico de saúde ocupacional, que vai dizer quais são os exames que cada trabalhador tem que fazer, exame admissional, de retorno ao trabalho, de férias, exame demissional. Aí ela também trata da norma de máquinas e equipamentos, que é a NR12, trata da norma de insalubridade, que é a NR15, né, trata da norma de periculosidade, onde couber, por exemplo, em obras da área da Petrobras, ela trata da norma NR16, que é a norma de periculosidade, aí trata da norma NR17, que é a norma de ergonomia, né, que vai tratar da adaptação, né, do ambiente de trabalho ao trabalhador e não o inverso. Então, para que o trabalhador ele não sofra com posturas inadequadas, ele não sofra acidente de trabalho. Aí também vai ser verificada a NR24, que é a norma de condições de conforto, higiene e segurança do trabalho, né? Aí também vai ser verificada a norma NR28, que é a norma de penalidades e multas, e por fim a NR35, que é a norma de trabalho em altura, né? Então a norma NR18, vocês vão ler, está disponível para vocês, está bem enxuta agora, bem boa de ler. Antigamente ela tinha mais de 180 páginas, agora ela só tem 54 páginas, então aproveitem para ler nesse final de semana. Essa norma, ela trata de todas essas outras normas de segurança, ela é uma junção de todas essas outras normas, trazendo os aspectos relevantes para cada parte do texto que englobe a parte da construção civil, certo? Alguma dúvida até aqui sobre as normas? Pronto, a norma NR18... Não, bro. Vocês estão me escutando, né? Tá tudo certo. Pronto. Então, A norma Oi, Oi? você falou? Quer falar? Não, eu falei que a gente estava assim, ouvindo a senhora. Pronto, perfeito. Então, a norma NR18, ela deixou de ser uma norma de apenas aplicação e ela fortaleceu a parte de requisitos para a gestão da segurança. Pessoal, isso é muito importante porque, assim, a indústria da construção civil é uma das indústrias que mais sofre com acidentes do trabalho. E o que é que acontece? Já teve época, né, no advento da construção civil, que na época de 1978, quando essas normas foram criadas, que o Brasil era campeão mundial de acidentes do trabalho, sendo que uma boa fatia vem lá da construção civil. Então, assim, a questão da gestão de segurança, ela é muito importante, né, de você adequar o ambiente de trabalho ao trabalhador. Então, essa questão que eu estava passando para vocês hoje mais cedo, anteriormente, no vídeo anterior, que vocês iam dimensionar os canteiros de obras, é para atender às condições de gestão de segurança. Veja bem, pessoal, uma das coisas que acontecem bastante no interior de uma obra é uma epidemia, né? Quando alguém adoece de uma coisa, várias pessoas adoecerem da mesma coisa. Então, assim, é bastante comum, principalmente em obras onde é servida a refeição, que quando um trabalhador fique com diarreia, por exemplo,
uma boa parte do pessoal que trabalha na obra tem a diarreia, então por isso vocês têm que dimensionar bastante corretamente as instalações sanitárias. Você imagina, todo mundo precisando ir para o banheiro ao mesmo tempo e não tendo banheiro suficiente para atender a equipe. É um dos problemas graves. Outro problema bastante grave é a questão do não fornecimento da água potável. Então, aí ela tem uns aspectos específicos agora da nova revisão, que trata do PGR, que é do Plano, né, de Gerenciamento de Resíduos. Aí ela vai dizer que o PGR agora pode ser feito por trabalhadores qualificados em segurança do trabalho, que são técnicos de segurança, para obras até 7 metros, e no máximo 10 trabalhadores, que antigamente, deixa eu ver se esse PGR aqui tem esse sentido na norma, ou se é outro, só um momento. São tantas siglas. Programa de gerenciamento de riscos, ó. Eu lá no meu ambiente, pensando que estava tratando de resíduos. Tipo a APR, que a gente tinha antigamente, que era análise preliminar de riscos. Porque esse programa de gerenciamento de riscos no canteiro de obras, ele vai ser feito assim. Ele vai apontar todos os problemas que tem na obra e quais são as soluções cabíveis. Por exemplo, vocês vão ver aí na NR18, quando vocês estiverem lendo, que para atividades que sejam desempenhadas em altura superior a 2 metros, os andaimes, eles têm que ter guarda-corpo, rodapé, e o trabalhador tem que utilizar o cinto de segurança do tipo paraquedista, e esse cinto tem que ter um cabo de vida para que o trabalhador possa fazer o engate do cinto, e esse cabo de vida ele tem que ser dimensionado, ou linha de vida, por um profissional legalmente habilitado, no caso, o engenheiro de segurança. Mas a parte simples do canteiro de obras, esse dimensionamento que vocês vão fazer, o desenho dos banheiros, o desenho do vestiário, o desenho do refeitório, o dimensionamento, os armários, o desenho da cozinha, até o desenho do próprio andaime, com guarda-corpo e rodapé, vocês, enquanto profissionais, se tiver um profissional qualificado na obra, tipo um técnico de segurança, ele vai poder fazer essa parte todinha de análise dimensional. Só que a parte onde eles parte para a parte de estruturas, como a questão da linha de vida, que é um cabo guia que o trabalhador vai ancorar o cinto, aí realmente precisa ser dimensionada por um engenheiro, porque tem que ter a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica. E aí, pessoal, antigamente, o técnico de segurança, mesmo sendo um profissional qualificado em segurança do trabalho, ele não podia fazer esse PGR, essa análise, mesmo que era ele que fazia, mas levava para o engenheiro assinar. Ele não tinha autoridade para fazer, por exemplo, um projeto de um canteiro de obras, o que hoje, de acordo com a nova NR18, ele tem. Para esse tipo de obra. Então, as construtoras deverão elaborar o PGR no lugar do PCMAT e PPRA, de forma que cada canteiro possua seu PGR. Antigamente, toda obra que o Ministério do Trabalho visitava que tivesse mais de 20 trabalhadores, era obrigatório ter o PCMAT. Aí o PCMAT ia ter todas essas especificações técnicas que eu falei anteriormente, desde o canteiro de obra até os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção individual que iriam atender os trabalhadores, certo?
E hoje o PGR veio para substituir, sendo que se a obra tem aquelas especificações ditas anteriormente, né, até 10 trabalhadores e até 7 metros de altura, um profissional qualificado pode fazer. E é uma das exigências da Secretaria de Trabalho. A obrigação de fazer esses documentos é das construtoras, né? As construtoras, elas têm que mostrar ao fiscal do trabalho quando ele for fiscalizar as obras. As contratadas deverão fornecer à contratante principal o inventário de risco de suas atividades, e aí, pessoal, vocês vão ver bastante claramente isso quando vocês estiverem trabalhando, por exemplo, eu trabalho na empresa X que ganhou uma obra na UFES. Eu sou o quê? Eu sou contratada. A UFES é o quê? A UFES é contratante. Então, eu, enquanto contratada, tenho a obrigação de fazer o PGR e entregar para a UFESA. E aí, os PCMATs que já estavam sendo feitos ou que estão em andamento, eles têm validades ainda. As medidas de proteção coletiva, deixa eu ver o que é que ele fala aqui. As medidas de proteção coletiva, por exemplo, aquele cabo-guia que eu disse, aquela linha de vida, é uma medida de proteção coletiva. O guarda-corpo do andaime é uma medida de proteção coletiva. E aí vocês têm que olhar a parte de trabalho em altura para ver o que é que ele diz sobre, mas acredito que daquelas especificações que eu falei não houve mudança. E aí uma outra parte que é bastante importante, que é bastante vista quando o Ministério do Trabalho vai fiscalizar a obra, a Secretaria do Trabalho, essa questão de escadas, rampas e passarelas. Porque você veja que tem obra que as escadas elas são feitas improvisadas, são feitas utilizando aparas de madeira, que são pedaços de madeira que sobram. Às vezes eles pegam madeira de qualidade ruim, às vezes pegam madeira já danificada com cupim, e tudo isso pode ocasionar um acidente na obra. Então, a norma NR18, ela diz como é que as escadas, rampas e passarelas, que são os locais de acesso à diferença de nível que a gente utiliza na obra, como que elas devem ser feitas, né? E as especificações. Só um momento. Pronto. A norma ela privilegia a elaboração de projeto por profissional legalmente habilitado, no item etapas da obra. Ela fala também das escavações. Vocês vejam que na parte de escavações de fundações, vocês vão ver lá no sumário da norma que fala sobre escavações de fundações. Um dos quesitos que ela diz é que esse material retirado de dentro da vala, ela não pode ser depositado na borda da vala, tem que ser depositado a uma distância mínima da metade da profundidade da escavação. Então, assim, vocês vejam que um dos erros bastante comum em obra é o pessoal depositar o material que é retirado das valas nas bordas da vala, certo? E aí isso causa desmoronamento, podendo causar soterramento. E aquele espaço que eu pedi para vocês deixarem, quando vocês locassem a obra, entre o gabarito de vocês e o local a ser construído, é esse espaço vazio aqui que vocês estão vendo, que a máquina está trabalhando, que o trabalhador está carregando o carrinho de mão, a jerica, certo? Aí, sobre tubulões também, é proibido, já era proibido o uso de tubulão a ar comprimido, impõe a obrigatoriedade do encamisamento, fuste mínimo 90 centímetros, e dispõe que após 6 meses será proibido tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Vocês vão ver quando vocês estiverem
trabalhando lá na norma de fundações, que existe tubulão que é encamisado e tubulão que não é encamisado. E eu acho que agora, com essa alteração da NR18 sobre a obrigatoriedade do encamisamento dos tubulões, que é um tipo de fundação, vai ser obrigado ter uma revisão de novo na norma de fundações, porque ela sofreu uma revisão um dia desses, acho que faz 4 anos só. 4 anos é uma idade muito jovem para uma norma. Então, ela normatiza o uso de gruas de pequeno porte, estabelece maior detalhamento, tal como a necessidade de elaboração do plano de carga. Veja que, antigamente, na NR18, ela tinha um item só sobre gruas, mas já falava de gruas de pequeno porte, e agora ela precisa ter um plano de cargas para o uso dessas gruas de pequeno porte. E aí, uma outra novidade da norma, que talvez vocês não utilizem na norma de vocês agora, na obra de vocês, mas futuramente, quando vocês estiverem numa obra maior, é essa plataforma, porque ela é muito mais segura do que o andaime, o uso dessa plataforma. O que tem que ter bastante cuidado é que na hora que o local que essa plataforma for ser utilizado tem que ser nivelado e o piso tem que suportar a carga dessa plataforma, que não é tão pequena. Então, assim, veja que uma das recomendações de uso dessa plataforma é exatamente porque aqui o trabalhador está completamente seguro, amparado por um guarda-corpo. No caso de você não usar essa plataforma e usar andaime, o andaime ele tem que ter esse guarda-corpo de proteção aqui. Então, em algum momento da vida de vocês, vocês vão precisar utilizar na obra de vocês andaimes, aí vocês têm que observar essas recomendações técnicas. Aí, uma coisa bastante comum que vocês vão ver, acho que vocês já observaram quando vocês vão passando na rua, são aquelas bandejas de proteção. Vocês já viram que as obras colocavam umas bandejas de madeira ou de metálica que passava da fachada da obra para parar restos de materiais que caíam para obras altas? Eu já vi isso em prédios e também tinha tipo uma tela cobrindo a fachada todinha. A tela também é obrigada, principalmente nos elevadores, para quando cair ferramentas e equipamentos, não cair fora do perímetro da obra, aquela tela. Aí o que aconteceu com essa revisão da norma? As bandejas, elas deixaram de ser obrigatórias e só vai ser usada se o engenheiro responsável pela obra recomendar. Porque as bandejas, ela, por ser uma medida de segurança, ela não devia proporcionar acidente, mas ela estava proporcionando bastante acidente com diferença de nível. O pessoal se confiava e se apoiava na bandeja e caía. Então, no lugar da bandeja, hoje, se vocês forem recomendar, vocês têm que recomendar os guarda-corpos, percorrendo todo o perímetro da obra, certo? Ela proíbe o uso de container. Antigamente, pessoal, eu sei que vocês são bem mais jovens do que eu, mas até a época que eu trabalhei em obras da Petrobras... Já sim, professora. O quê? O container? Viu, pessoal? Antigamente, nas obras da Petrobras, principalmente, o pessoal costumava muito alugar esses containers aqui para servir como escritório, como alojamento, como vestiário. E hoje, essa nova norma, ela proíbe o uso de containers, certo?
sendo que esses containers eles podem ser utilizados apenas para depósito de material. E um dos motivos de proibir o uso de container em áreas de vivência é porque vocês sabem que quando acontece um acidente tem uma investigação. E desde aquele acidente lá do Ninho do Urubu, que começou-se investigações sobre a segurança dos containers, né? Sabia-se e tinham-se constatado que já tinham acontecido algumas normas, alguns acidentes, por exemplo, que o trabalhador ficava eletrocutado no container, porque o container eletrificava a sua carcaça externa. Mas, tipo, o container pegar fogo completamente, foi a primeira vez que se viu, foi naquele alojamento lá, pelo menos que teve grande repercussão. E aí, a partir disso, né, possivelmente foi o que motivou a abolir o uso de containers em canteiros de obra. Então, é importante que vocês observem isso para não cometer esse erro. Aí ele proibiu, ou ele permitiu que não era permitido o uso de banheiro químico em frente de trabalho, e, além disso, na questão de gestão, não é, de segurança, define carga horária mínima de treinamento teórico e prático para o exercício de cada atividade. Antigamente, a carga horária mínima do treinamento era 20 horas. Então, quando você entrava na obra, antes de você iniciar o seu trabalho na obra, você tinha que passar por esse treinamento. Mas agora diminuiu para 4 horas a parte de treinamento presencial. Aí, pessoal, vou interromper o compartilhamento, que agora eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre essa norma. Pessoal, até aqui, vocês têm alguma dúvida sobre a norma NR18, a parte de canteiro de obras? Vocês estão entendendo como é que ele é feito, qual a importância dele para a obra, como é que ele deve ser implementado? Tá sim, professora, tá dando para entender. Eu acho que o principal é saber que cada obra tem suas peculiaridades, né, suas características, e que elas devem ser tomadas mediante essas características, né, que as instruções normativas, né, vêm trazendo. Exatamente, e varia principalmente de acordo com as especificidades da obra, como você disse, Francisco, e também com as questões dos números de trabalhador e até a divisão por sexo dos trabalhadores da obra, certo? Então, assim, o canteiro de obras, ele não é uma coisa fixa, ele é uma coisa móvel. Para uma obra de 10 pessoas, você dimensiona um canteiro que atenda 10 pessoas. E aí tem as especificidades. Aquela cartilha que eu acabei de mostrar para vocês, da Fundacentro, ela é uma revisão do que foi alterado na norma NR18. Então, agora eu gostaria que vocês anotassem, ou que depois pegassem o vídeo para ver de novo, que além de tudo que a gente mostrou aqui, eu quero que vocês vejam no canteiro de vocês, certo? Então, no canteiro de vocês vão ver quando vocês estiverem lendo a NR18, porque vocês vão ter que ler para poder fazer o projeto, certo? Vocês vão ver que tanto o plano diretor da cidade como a norma, ela recomenda que a obra ela seja isolada. E ela recomenda que o isolamento seja feito com tapume, certo? Com madeirite. E tem lá a altura mínima do tapume, certo? Então, vocês têm que observar essa parte do isolamento da obra, para que pessoas estranhas não entrem, para que não sofram acidentes. Aí tem que ter uma abertura, certo? Eu espero que vocês estejam visualizando o projeto que vocês vão fazer para mim apresentar. Tem que ter uma abertura que possa entrar pessoas e uma que possa entrar máquinas e equipamentos. Então, geralmente você vai ter um portão grande e um portão pequeno na obra.
Aí você vai ter que ter um local que seja específico para armazenamento de entulhos. Você vai definir um local que seja específico para armazenamento de entulhos. Em grandes obras que gera muito entulho, o que é que o pessoal faz? Eles isolam um local. Eu, particularmente, não recomendo. Eu recomendo que, na hora que o entulho for sendo gerado, que vá sendo retirado do local em caçambas estacionárias, que são aquelas caçambas que são chamadas de papa-entulho. Por quê? Porque o entulho, por si só, ele já é um local bastante atrativo para animais peçonhentos, facilitando para o acidente do trabalho. Então, se aquele entulho fica armazenado ali durante um tempo, daí a pouco você pode ter cobra, pode ter escorpião, caranguejeira e outros animais peçonhentos andando na obra e picando os trabalhadores. E aí você vai ter passivos na sua obra, certo? Que são perdas, principalmente de mão de obra. Então, local de armazenamento de entulho. Uma outra coisa que vocês precisam prever no canteiro de obras de vocês são baias divididas por tipo de material para armazenamento de material a granel, certo? Então, uma baia para areia grossa, uma baia para areia fina, uma baia para brita 1, uma baia para brita 0, certo? Uma outra coisa que vocês precisam ter é um local fechado, e aí vocês vão ver que a norma, ela diz exatamente como é que deve ser feito para armazenamento de cimento e cal, principalmente, porque são aglomerantes que não podem receber umidade, certo? Para não hidratar. Então, você vai ter que ter um local fechado no seu barracão, no seu canteiro de obras, para armazenamento de cal e cimento. Aí você vai ter que ter também um local para armazenamento de aço, certo? Vai ter que ter um local para armazenar o aço separado por bitola, o aço da sua obra. E nesse mesmo local pode ter a confecção de aço. Aí você vai ver que a norma diz que tem que ser num local coberto, né? E aí é aquele local onde são colocados os cavaletes, que o armador ele vai lá e fica fazendo as dobras, né? Para fazer a modelagem dos pilares, vigas da armação de aço que vai sustentar os pilares e vigas da sua obra, certo? Então, um local coberto para armação de Professora aço. Rafaele, Oi, Nádia. Só uma dúvida. Você estava falando dos aços, que os aços eles devem ser guardados em locais cobertos. Aí a senhora falou que era na norma. Qual é a norma? É a mesma norma que a gente está trabalhando desde o início da aula, que é a NR18. Sim, é essa mesma norma. Porque eu não vou ler, Tá não, certo. ela, sabe? Eu li só o que mudou e vou passar para vocês o que vocês precisam ver, tá certo? Aí vocês vão ler a norma, Não, tá tá bom? certo. Professora, É a NR18, Obrigada. pessoal. professora, Oi, Aristides. referente ao que a senhora falou sobre o uso de contêineres no canteiro de obra, no caso, ainda para material, ele pode ser utilizado, não é? Para guardar material. Somente para isso, mas antigamente o pessoal utilizava muito para área de vivência, banheiro, escritório, aí isso aí não pode mais. Professor? Área onde tem a permanência maior de pessoas, não pode mais ser por meio de container, certo? Professora, Tá certo. o tamanho das baias está delimitado na norma também? Tá, não. Você define de acordo com o tamanho da sua obra, porque assim, às vezes você está numa obra bem grande, onde você vai receber 10 carradas de areia de uma vez para alimentar a obra durante uma semana. Não é impossível isso. E às vezes você está numa obra bem pequena, de uma casinha, que você vai fazer só uma baia para armazenamento de areia, que caiba ali uma carrada de areia, que são 6 metros cúbicos, uma carrada de brita, certo? Entendi, ok, obrigado. Pronto. Professora, Oi. mais uma dúvida.
A senhora falou todo o tempo aí sobre a questão da fiscalização no canteiro. Como é feita assim, essa ligação por exemplo, do fiscal que tem que ir lá, qual o momento que ele sabe que tem que ir na obra para fiscalizar, ou se é a empresa que mesmo que contrata e tal, que chama? Não, Aristides, é o seguinte, quem fiscaliza a obra é o fiscal do trabalho, que ele é da pasta da Secretaria do Trabalho. Geralmente, esses fiscais, como eles não têm quantidade suficiente para fiscalizar todas as obras do Estado, eles só vão por meio de denúncia. Nem sempre a denúncia quem faz é algum trabalhador que saiu com raiva da empresa ou que está trabalhando com raiva da empresa, não. Muitas vezes, quando o CREA visita a obra para ver se existe ART, que o CREA é outro órgão, que ele vai passando na rua e vê uma obra, aí ele para o carro lá, às vezes alguém já avisou a ele. Às vezes a prefeitura avisou ao CREA, porque são muitos órgãos que vocês têm que pedir autorização para construir, né? Então, às vezes você precisa da autorização da prefeitura para retirar o habite da obra. Aí a prefeitura vai e avisa o CREA, e o CREA passa lá e fiscaliza a parte dele. E aí o CREA vai e avisa a Secretaria de Trabalho. A Secretaria de Trabalho vai lá e verifica as condições de segurança da obra. Entendi. Obrigado. Entendeu? Pronto. Aí, só retomando a minha linha de raciocínio sobre o canteiro de obras, né? Uma outra exigência da norma NR 18 é a questão da área de carpintaria. A área de carpintaria é um local onde fica a serra circular, para cortar madeira, para fazer as formas da obra. Então, lá ele diz que essa área de carpintaria também tem que ser coberta. E aí vocês vão ver que nem sempre se utiliza mais aquela serra circular de bancada. E aí, pessoal, as dúvidas que vocês forem ficando sobre equipamentos, vocês vão pesquisando no Google o que é cada equipamento, para vocês saírem daqui conhecendo todos os equipamentos, certo? Antigamente se utilizava muito aquela serra circular de bancada, só que ela era uma grande vilã na obra, porque ela causava muitos acidentes, como amputação de membros, e também causava acidentes como incêndio. Eu já trabalhei numa obra que ficou pó de madeira em torno da serra, e à noite teve uma fagulha, uma centelha lá no local do pó de madeira, e o pó de madeira incendiou toda a área de carpintaria. Então, assim, hoje se utiliza bastante aquela serra manual, mas isso não exclui que tem que ter uma área para o corte da madeira, certo? Um canteiro de obras organizado, ele tem uma área para cada coisa. Aí, a área da carpintaria. Aí vocês vão ver que uma das coisas que a norma NR 18 fala é a questão dos aterramentos. Por exemplo, na área de armação de aço, tem um equipamento que a gente utiliza, que é chamado policorte, que corta aço, certo? Aí, esse equipamento ele tem que ser aterrado, tem que ter o seu aterramento próprio. Na área de carpintaria, se tiver a serra circular de bancada, ele tem que ter o seu aterramento próprio. Além de que esses locais que tem risco de incêndio, tem que ter pelo menos um extintor de pó químico seco no local disponível para caso de início de incêndio. Aí, pessoal, uma outra coisa que tem que ser prevista no canteiro de obras é a área da betoneira, certo? A área da betoneira, a norma NR 18 também fala que tem que ser coberta. E a betoneira, se ela for elétrica, ela também precisa ser aterrada. E aí, uma outra coisa que tem que ter na norma, que tem que ter no canteiro de obras de vocês, é a área do refeitório, com local suficiente para que o número de trabalhadores da sua obra se alimente nos intervalos. Ah, professora, mas eu não vou servir almoço na minha obra, eu não vou servir refeição.
mesmo assim a norma exige, porque vocês vão ver que a CLT, ela diz que todo trabalhador da indústria da construção civil e até mesmo o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil, diz que no turno, não é? O trabalhador ele tem direito a um intervalo para fazer suas refeições. Então, é aquele lanche da manhã de 15 minutos, aquele lanche que eu parei aqui agora, o trabalhador na obra ele para e também vai fazer o seu lanche, só que não pode ser em qualquer local, tem que ser no local específico, que seja coberto, que tenha bebedouro próximo, que tenha um lavatório, que seja isolado do local de grande poeira da obra. Onde é o local de grande poeira da obra? Geralmente é no local onde é confeccionado o concreto, então geralmente é próximo à área de betoneira. Então, uma outra coisa que tem que ser vista é o local para aquecer a refeição. Se você não vai servir refeição, se você vai optar por dar o vale alimentação ao seu trabalhador, pode, é legal isso aí, de acordo com a legislação. Mas, mesmo assim, não precisa ter cozinha, mas você precisa ter pelo menos um fogãozinho, ou no seu refeitório mesmo, ou um forno micro-ondas para ser aquecida a refeição, certo? E aí, além disso, tem que ter a questão dos vestiários. Aí você vai ver que na norma NR18 diz que nos vestiários tem que ter armários individuais para cada trabalhador. E aí, esses armários, eles dizem qual é a dimensão, e que além desses armários, né, para o trabalhador trocar de roupa na hora que for para casa, tem que ter um banco, não é, para o trabalhador trocar os seus calçados também, se for preciso. Então, tem que ter um banco para o trabalhador sentar. Aí, além disso, não é, tem que ter aquelas instalações sanitárias que a gente já mencionou anteriormente. Pode ter ou não alojamento, de acordo com a necessidade da obra, se tenha trabalhador alojado ou não na sua obra, certo? E aí, se tiver alojamento, tem que ser dimensionado também, aí ele vai dizer quantos metros quadrados mínimo você precisa ter para ter um módulo de cama e armário, que é o mínimo que ele exige para cada trabalhador, certo? E aí, além disso, uma outra coisa que é bastante observada na norma é a questão de escadas, rampas e passarelas, que são confeccionadas, né, para vencer as diferenças de níveis. Além disso, é bastante observada a questão das escavações em fundações e dos escoramentos das fundações, e, além disso, também é observada a questão dos trabalhos em altura, né, principalmente aquele princípio lá da proteção para antiqueda, né, a partir de 2 metros de altura. E aí, várias das coisas que eu falei aqui não vão ser aplicáveis ao canteiro de obras que vocês vão me apresentar, porque a norma de vocês é uma norma de pequeno porte, certo? É uma construção de uma edificação unifamiliar, mas vocês precisam ter conhecimento dessas coisas e saber principalmente onde pesquisar, na vida prática de vocês e no dia a dia de trabalho de vocês enquanto profissionais da construção civil, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre o assunto, alguma colocação? Professora, eu acho que, por enquanto, só depois que ler a norma, para ver se aparecem mais dúvidas. Pronto, então, Aristides, você e os demais, né, que tenham alguma dúvida, só um momento, João, quando vocês estiverem elaborando o trabalho, se vocês ficarem com alguma dúvida, aí até a quarta-feira à noite, vocês mandam um e-mail para mim, até mesmo se não tiver dúvida, mas quiser me mostrar, professora, era isso mesmo que você queria receber? Aí vocês mandam um e-mail para mim, perguntando, pedindo para marcar um horário, aí eu respondo, marcando o horário na quinta-feira de manhã que eu vou atender a vocês, certo? Também eu não, acho que eu ainda não falei, mas também tem que ter um local para almoxarifado
que é a questão do container, que pode ser, que o colega perguntou, e um local para escritório. E também tem que ter banheiro feminino se na obra tiver mulher, que pode ser o mesmo banheiro do escritório, né? Para você não ter que fazer um banheiro no escritório e um banheiro na obra, a não ser que a mulher não faça parte da administração da obra. Oi, João. É só para confirmar mesmo. A entrega do 3D, a gente pode entregar junto o 3D do canteiro e da locação em um projeto só? Pode, só que você vai ter que mandar o grupo, não é? Vai ter que mandar 2 vezes, não é? Um na atividade do canteiro e um na atividade da locação. Certo. Aí a entrega a senhora vai querer só o 3D, não vai querer prancha de nada não, né? Só o arquivo no SketchUp. Vocês vão só me apresentar a maquete eletrônica do canteiro de obras de vocês. A prancha eu só quero do projeto arquitetônico da obra. Rafael, é porque tem um dia específico somente para apresentar essas informações, né? Que eu tinha entendido isso. Vai ter a gente na envia, verdade, né? na verdade, Francisco, vão ser 2 dias, né? Na unidade 1 eu consegui, porque são muitos grupos e eu quero dar pelo menos 20 minutos a cada grupo para apresentar o trabalho. Então, a gente vai iniciar dia 29 e vai terminar na semana seguinte. Alguma colocação a mais, pessoal? Professora, eu sei que talvez eu votei na norma, mas a senhora falou sobre a questão de ter alojamento e tal na obra. A questão dos trabalhadores, quando eles têm, geralmente, os materiais específicos de cada um. Geralmente, eu vejo muito reclamando de tipo, sumiu alguma coisa minha, alguém pegou uma coisa minha que desapareceu e tal. Tem que ter algo específico para isso, né? Na obra também, para guardar o próprio material de cada trabalhador. Não, Aristides, é o seguinte, é porque agora até aqui vocês conhecem o micro da construção civil. Só que a partir daqui vocês têm que abrir o campo de visão de vocês para o macro. O que é correto? O correto é o trabalhador não levar a sua ferramenta para a obra. Isso é praticado? Principalmente em obras de pequeno porte, isso não é praticado. O trabalhador querendo trabalhar, ele leva a ferramenta dele, porque o dono da obra não vai comprar. Mas em obras grandes, que se Deus quiser, vocês vão trabalhar em grandes construtoras, certo? Vocês vão verificar que a empresa, ela tem obrigação de fornecer todas as ferramentas e equipamentos e materiais que sejam necessárias para a execução da obra, para que a obra seja executada. E que, no final do dia, vai ter um local chamado ferramentaria e vai ter um profissional chamado almoxarife, que no final do dia ele vai receber essas ferramentas e vai guardar. E no início do outro dia ele vai entregar ao trabalhador e vai fazer o trabalhador assinar que está recebendo aquelas ferramentas, certo? Professora, mas mesmo assim, os equipamentos mais individual, como colher de pedreiro, trena, esses assim, eles às vezes optam que o trabalhador ele receba para a obra inteira. Então, ele recebe um conjunto de ferramentas para a obra inteira. Aí, esse trabalhador ele fica responsável para, no final do dia, guardar as suas próprias ferramentas, né? Que muitas vezes ele pode pedir ao almoxarife para guardar, ou ele pode guardar no seu próprio armário, para não ter que levar e trazer de casa todos os dias. Entendi. Professora, em relação ao trabalho, a gente tem que fazer uma obra unifamiliar de 65 metros quadrados. Então, toda essa parte do canteiro de obra, toda a parte de guardar materiais, tudo isso tem que fazer dentro do tamanho do lote, não é isso? Exatamente. Só que você vai ver, Beatriz, que você vai fazer condições mínimas, né, para o seu canteiro de obras existir. Aí você vai começar como? Dimensionando sua equipe. Quantas pessoas no auge da minha obra eu vou ter para construir uma casinha pequena?
No auge da obra, quando vamos dizer, quando eu for fazer concretagem, que é o dia que eu vou ter mais trabalhadores, ocasionalmente eu vou ter um pedreiro, 2 serventes, um eletricista e um encanador. E talvez um ajudando o eletricista do encanador. Aí você conta quantos trabalhadores deram. Aí, deu 7 trabalhadores. Eu preciso de quê no meu banheiro para atender a 7 trabalhadores? Aí você vai e faz o projetozinho lá do banheiro. Um chuveiro. Deu 7 trabalhadores. Eu preciso de quantos armários? Aí você faz o vestiário lá para 7 pessoas se trocarem simultaneamente. Refeitório. Você faz um refeitório com mesa que caiba 7 pessoas para se alimentar simultaneamente. A betoneira, vai ter ou não vai ter na minha obra? Aí vocês vão ver que tem decisões gerenciais sobre a obra de vocês, quem vai tomar é vocês. Eu vou comprar o aço da minha obra já confeccionado ou eu vou confeccionar na obra? Porque existe a opção de você ligar para uma loja de material de construção e dizer, mande 4 colunas de aço, né? Geralmente eles chamam de colunas, de X por X dimensões, de 7 por 11, de tal altura. E aí já vem pronta. Se você for optar por comprar pronta, você não vai precisar de ter um local de armação de aço. Eu vou ter entulho na minha obra? Com certeza, todas as obras têm entulho, então você tem que dimensionar um localzinho para armazenamento de entulho, que caiba um papo entulho dentro. Pode ser até na calçada mesmo, o pessoal geralmente bota papo entulho na calçada. Você tem que ter um localzinho para armazenamento da areia, da brita, um quartinho fechado para guardar o cimento, aí um quartinho fechado para guardar as ferramentas dos trabalhadores. É obrigatório ter escritório no meu canteiro? Não, porque assim, você nem vai ter com que pagar um engenheiro ou um técnico para ficar 8 horas numa obra de uma casa de 65 metros quadrados. Então, no momento que ele passar pela obra, não é obrigatório ter um escritório só para onerar mais o custo do meu canteiro de obras, entendeu? Aí por aí você vai seguindo. Aí na norma NR18 diz qual é a altura do pé direito de cada ambiente desse. Mas assim, Rafaela, vamos supor, no meu plano diretor, diga que eu tenho que ter os lotes de 150 metros quadrados. Aí, ou seja, eu vou ter que alocar isso tudo nesses 150 metros quadrados, é isso? O mínimo necessário para a sua obra. O banheiro tem que ter. É obrigatório você construir um banheiro? Não. Você pode botar um banheiro químico, a norma agora já permite, né? Outra coisa que as baias tem que ter. Os quartinhos, quando eu digo assim, tem que ter um quartinho para armazenamento de cimento. Você vai ver que um quartinho de 1 por 1,5, 1 por 2, cabe para guardar o cimento e para ser área de ferramentaria, para uma obra de pequeno porte. Tem que ser dentro do lote. O que geralmente em obra de pequeno porte a gente permite que seja no passeio é a questão do entulho. Mas aí a gente bota a caçamba estacionária. E assim, o material a granel a gente não guarda fora da obra, porque tem muito furto, sabe? Muito roubo. Aí a gente prefere guardar dentro do lote. A questão do isolamento do lote, sabe? Utilizando tapume, você tem que prever no seu canteiro. Professora, normalmente, a escolha do local no lote para ter esse local, ele costuma ser nos fundos do lote? Não, não necessariamente. Tem uma das coisas, para a obra de vocês não vão ter esse problema, mas tem uma das coisas que vocês vão ter que observar em obras de grande porte, é que o afastamento do banheiro e do bebedouro, que não pode ser maior do que aquelas distâncias que tem previstas lá na NR18.
Isabel, pode ser distribuído em torno da obra, fica até melhor para a logística do pessoal, sabe? Como é que eu faço geralmente? O mesmo local onde eu faço para refeição, o que a gente chama de refeitório, que é um local, no caso de vocês, um local pequenininho, que caiba 2 mesas de 4 cadeiras, eu já coloco o bebedouro e o lavatório do refeitório, que é exigido, é obrigatório. Aí eu já mato a área do bebedouro, já não preciso colocar uma outra área prevista para bebedouro. No caso da obra de vocês, que é uma obra de pequeno porte. Mas sempre, mesmo sendo uma obra de grande porte, se vocês dimensionarem e virem que precisa de 50 bebedouros, pelo menos um vocês coloquem dentro do refeitório. Porque eu pergunto assim, porque, exemplo, que eu estava pensando assim, o recuo frontal exige ser 3 metros, então eu estava pensando a partir daí iniciar a planta da edificação. Aí eu imagino que essas coisas não caberiam na frente, porque só ia ficar livre esses 3 metros, entende? E pior os recuos laterais, que é só 1,5 metro. Aí por isso que eu estava perguntando se Como na prática acaba sendo nos fundos do terreno. Pode ser, não tem problema não, porque a obra de vocês é uma obra pequena, vocês não vão ter problema de logística de natureza nenhuma. Então tudo tá. Quem vai definir a logística do seu projeto, na realidade, é você, atendendo alguma especificidade da NR18, como a distância máxima para bebedouro e a distância máxima para banheiro, o resto você pode colocar do jeito que você achar que é o melhor para a sua equipe. A questão da gestão da produção na construção civil, se você colocar muito longe o local que vai armazenar o cimento da betoneira, vai ser muito ruim para a produção. Você está me entendendo? Você tem que pensar como um engenheiro que quer economizar para a obra sair mais rápido. Então, você pode botar... No caso, não seria bom ficar essa questão dos materiais de produção próximo de refeição. Por exemplo, no caso da gente. Que é proibido. No caso, aí eu divido uma coisa para ficar na frente e outra coisa para ficar nos fundos, assim, né? É uma ideia. Como você vai concentrar a sua linha de produção nos fundos, a área de poeira vai estar nos fundos, você coloca a área de refeição e bebedouro na frente, entendeu? É uma ideia. Tô entendendo, porque no nosso caso, como é tudo muito pequenininho, né? É tudo bem concentrado, né? Eu estou colocando uma equipe já muito grande, que possivelmente na obra de uma casinha vocês nunca vão ter 7 pessoas trabalhando simultaneamente. Talvez sim, mas 7 nunca. Né? Vocês que vão dimensionar a equipe de vocês. Acredito que algum dia possa ser que tenha 7 pessoas. Você considera as 7 e diz quais são as 7 que estarão trabalhando lá no dia. No dia de maior, porque a obra ela faz uma curva gaussiana, né? Então, ela vai ter o pico, e na hora do pico é a hora que o seu canteiro de obras tem que lhe atender. Ele tem dado mencionado para esse dia. Você não faz que no caso tem obras de grande porte que esse dia dura meses, sabe, Isabel? Sim, entendi. Rafael. Porque eu ainda nunca vi questão de obra, então por isso que eu estou bem sem saber. Normal. Mas vocês vão começar a pesquisar sobre isso agora, né? Então, vocês vão ter bastante coisa para se inteirar daqui para frente sobre obra. Sim, aí normalmente dá isso, né? Em dia de pico, 5 a 7 pessoas, não chega a passar de 10 não, no caso. No caso da gente, desse tamanho, que é uma casa. Nunca. Só se sua casa for toda lajeada e você fizer um mutirão, mas aí como é uma coisa atípica, você não precisa também dimensionar o canteiro de obras para esse mutirão, não. Tá certo. Rafael, essa questão da curva de Gauss, ela vai ser, a gente ainda vai ver ela
Não, Não, sobre ela. a gente trabalha nela na disciplina de gestão da produção. Na disciplina tecnologias eu só falei mesmo, mas a gente não trabalha nela, não. Trabalha um pouco na de orçamento também, quando a gente está fazendo a questão da curva ABC. Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se tiverem fazendo o trabalho e quiser receber alguma informação, ou até mesmo me mostrar, vocês me mandem um e-mail até quarta-feira à noite, dizendo assim, marcar horário para tirar dúvida de tecnologia. Aí eu vou abrir e vou responder dizendo qual é o horário na quinta-feira de manhã, que vai ser entre 10 e 11 horas da manhã, que eu vou atender o grupo de vocês, tá bom? Se vocês não tiverem mais nada para falar ou mencionar, eu agradeço a presença de todos e desejo uma boa semana a vocês, tá bom? Professora, no caso, dúvidas, só quinta-feira não pode ser algum e-mail que a gente mande durante o dia de aqui para lá e a senhora responder? Não, porque eu não tenho tempo, porque eu estou muito sobrecarregada com orientações e com muitos alunos, aí eu tenho que marcar realmente o horário, porque às vezes a gente não responde a contento, mesmo respondendo o e-mail. Não chega no entendimento necessário, então tem que ser realmente presencial para tirar dúvida no horário de atendimento, viu? Tá bem, professora. Vou lá, tchau, beijos. Tchau, boa tarde. Tchau.